Eu sou o Ricardo Nogueira e este é o Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Programa dedicado a discutir temas que impactam diretamente a saúde mental da nossa população. O tema de hoje é atual e preocupante: o avanço das apostas esportivas, as chamadas bets, e o crescimento dos casos do jogo compulsivo. O que é isso? Jogo repetitivo. A pessoa para a sua vida, para de produzir para só se dedicar ao jogo. Nos últimos anos, esse mercado cresceu de forma acelerada no Brasil, trazendo não só movimentação econômica, mas também impactos importantes na saúde mental, no endividamento e na vida familiar de milhares de pessoas. Diga-se de passagem que o Brasil, a população brasileira, está totalmente endividada. E não é só no Rio Grande do Sul, isso é no país inteiro. Então as pessoas estão endividadas e agora nós vamos estudar e discutir por quê. No Rio Grande do Sul, essa preocupação já chegou ao nosso legislativo. E esta é a pauta do projeto de lei número 408/2025, proposto pelo deputado estadual Tiago Simon, que estabelece normas e restrições para a publicidade de plataformas de apostas esportivas no Estado. O objetivo é claro: proteger os consumidores e especialmente os menores de idade. Para conversar sobre esse tema, recebemos o deputado estadual Tiago Simon, autor da proposta. Seja bem-vindo. O que é o PL da sua autoria? Doutor Ricardo, é uma honra imensa poder participar desse podcast, desse espaço tão qualificado para discutir pautas de saúde tão relevantes. E essa questão que se tornou uma lei estadual, que inclusive teve uma participação muito relevante aqui dos CIMERS, a quem eu saúdo aqui o presidente Marcelo e a todos os colaboradores, o conselho, né, que fazem dessa entidade uma entidade tão relevante para a área de saúde do nosso estado. E nas audiências públicas que nós fizemos, os CIMERS, o CREMER, as entidades empresariais, o Ministério Público, Defensoria, um conjunto de instituições trouxeram, contextualizaram de forma muito ampla e com muita profundidade o impacto das bets, impactos sociais, econômicos e principalmente de saúde pública. E isso, aquilo que todos nós sabíamos, nós começamos a fazer esse trabalho no ano passado, com o desenvolvimento dos estudos e das audiências, acabou mostrando realmente que os danos eram muito maiores do que nós imaginávamos. E hoje, inclusive, nós vemos que ela figura cada vez mais como uma pauta nacional. O senhor falava a respeito, por exemplo, né, das bets serem uma das causas de superendividamento, inadimplência. Hoje as bets superam os juros bancários e os empréstimos consignados de FGTS como fator de endividamento da população, ou seja, a população. E nessas audiências nós conversando, por exemplo, o presidente da Agas, né, em matérias publicadas nos grandes jornais, mostrando que a população, inclusive, deixou os alimentos essenciais, o faturamento das grandes redes de supermercado começaram a ter impacto negativo, porque as pessoas estavam deixando de comer justamente para apostar. E por quê? Justamente pelo que o senhor falava. Porque aquilo, né, que numa era digital, onde nós proibimos os cassinos no nosso país, mas o cassino começou a entrar pelo telefone, né, ou seja, algo absolutamente desarrazoado,
você autoriza as apostas ilimitadas, sem limite, e começou justamente os algoritmos com várias técnicas de superestimulação a viciar as pessoas, a gerar aquilo que o senhor falava, que é o jogo compulsivo, né? E aí a gente começa a ver um problema de saúde pública. Não, e Tiago, uma coisa que chama a atenção é que esse hábito, ele começa a ser ensinado para as crianças desde pequenas, com joguinhos triviais, né? Joguinho do tigrinho, não é esse que tem para as crianças? Exato. Tá. Então, para quê? Para a criança criar aquele hábito, né? Que nem o hábito de ver futebol, né? E o que as bets fizeram? Elas começaram patrocinando os clubes de futebol. Agora tem um número tão grande de bets que já não tem dinheiro para patrocinar todos os clubes. E essas empresas, elas são empresas multinacionais. Quer dizer, esse dinheiro ele é levado daqui. Exatamente. Né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre um documento que se chama O Fenômeno das Bets no Brasil. O que o senhor tem a dizer? Olha, o que nós temos visto é justamente esse impacto multifacetado que abrange todos os segmentos, mas principalmente o que os estudos têm apontado é a população mais vulnerável. A classe C e D acaba, em face da escolaridade, da educação financeira, muito embora não seja restrito, né, mas ela seja mais impactada, inclusive com uma parcela significativa do Bolsa Família, usuários dos programas de benefício social do Bolsa Família também. Os números desse documento é que chamam a atenção, né? Os dados, o percentual do Bolsa Família era de quanto que usavam para jogar? Esses percentuais eles vão se alterando com muita volatilidade, né? Um documento que eu tive acesso, saiu em vários veículos, falava em 4 a 5 bilhões de reais que foram apostados somente no mês de janeiro. Ou seja, é quase inacreditável que o governo não tenha criado mecanismos de proibir que... Sim, mas atualmente não foi criado um mecanismo de proibição do uso desse recurso? Existe o mecanismo de proibição, não é? Mas o que tem se falado é que tem se utilizado formas de burlar esse sistema através de troca de valores, não é? Você não aposta diretamente, mas você faz troca de valores. O que se sabe é que o público do Bolsa Família, que é viciado em bets, infelizmente, muitos continuam participando. O Desenrola 2, eu soube também que as pessoas que tiveram acesso a esses recursos foram proibidas de apostar. Quem ganhou esse Desenrola 2, o fenômeno já tomou proporções tão graves, não é? Que, de fato, é proibido a aposta. Mas o que eu vejo é o seguinte, é que nós temos hoje 80 milhões de famílias que vivem o fenômeno do superendividamento, da inadimplência e da negativação. Que é um número, assim... assustador. Nunca existiu na história do Brasil. Pessoas que, muitas delas, pegaram um valor pequeno e, em função da rolagem dos juros, estão sendo verdadeiramente exploradas, né? Expropriadas da sua renda. E grande parcela desses valores são das bets. E como o senhor disse, as bets hoje, 80% delas têm sede em paraísos fiscais. Então, na prática, o que acontece é que elas não geram nenhum emprego no Brasil. O faturamento delas hoje se estima em 500 bilhões de reais para cima. O faturamento delas é 350, mas tem todo um mercado informal muito
muito forte, não é? Que são essas bets que já se caçou mais de 700, 800 bets. Todo dia eles estão jogando bets ilegais. Não, e assim, que nem o caso do próprio consignado, né? Se pegou dinheiro da Previdência para disponibilizar para o empréstimo consignado. Exatamente. Mas isso foi reduzido também. Antigamente podia até 70% do que a pessoa ganhava, né? Agora foi reduzido para quanto? O que os empresários dizem é que as empresas de consignado não respeitam as regras do governo. Então, na prática, o trabalhador ele acaba contraindo vários empréstimos e acumulando um desconto em folha que acaba comendo quase todo o salário dele. Não, e inclusive tem-se visto que os cartões são cartões, né, do Bolsa Família, né? Sim. Em certas localidades são trocados, são recolhidos pelo tráfico. Por facções, por exatamente. Facções É por isso que eu lhe disse, né, que os mecanismos acabam nem sempre sendo eficazes, porque existem várias maneiras. Não, e o que é mais doentio é que essas pessoas, elas param de trabalhar para ficar jogando. E aí elas começam num primeiro momento, mesmo que tu perca, tu pode continuar jogando. Ou seja, para criar o hábito de jogar. Aí tu ganha um pouquinho, depois começa a perder, aí quer recuperar e muitas vezes tem que recorrer à agiotagem para pedir empréstimo. O senhor está falando, o senhor devia se candidatar, viu? Porque o senhor é uma pessoa que tem uma vocação para ter uma visão pública. O senhor está tocando em vários pontos importantíssimos. Primeiro, o senhor está falando assim, o quanto o jogo compulsivo, a partir de uma publicidade agressiva, enganosa, que promete o lucro fácil, não é? E acaba promete o sonho, né? Que acaba criando uma ilusão principalmente nos jovens, que é o público também mais vulnerável, o quanto isso atinge e mais, o quanto isso acaba afetando a produtividade. Tem estudos da Deloitte e outras instituições mostrando que quando o sujeito entra nessa espiral do jogo, né, porque a espiral ela afeta o trabalho, afeta a vida financeira, afeta a vida familiar, é um conjunto. Não, e aí o que acontece? A pessoa chega num ponto que ela não consegue pagar esse empréstimo, ela tem que recorrer à própria família e muitas vezes as famílias pagam as dívidas e o sujeito continua jogando. Então é que o problema é o seguinte. Deixa eu só concluir, porque o senhor tocou num ponto muito... Aí, no caso da produtividade, são muitos, naquela audiência pública que o senhor participou, na Assembleia, muitos empresários mais preocupados com o suporte aos seus colaboradores, muitos de anos de trabalho e lealdade dentro das empresas, né, que acabam entrando nessas crises e eles acompanham o drama pessoal e familiar e eles se dispondo. Eu fiquei muito feliz vendo o presidente da Agas, Dr. Peruso, o Dr. Arcione Piva e outros, mostrando o presidente da Brasel também. Na Brasel, se não me falha a memória, a Brasel é a Associação de Bares e Restaurantes. Exatamente. Qual era o percentual que ele... Ele comentava, por exemplo, que os entregadores e outros funcionários da operação, no primeiro dia do mês recebiam um salário e já gastavam em jogo. Sim, no segundo dia já não tinha mais dinheiro. E as famílias ficavam absolutamente expostas, né? Sim, mas ele também... Eu lembro que ele falou num percentual, que eu não tenho certeza absoluta, que havia diminuído o faturamento dos bares e restaurantes. Sem dúvida. Em quantos por cento, tu lembra? Eu acho que me parece que era 23%, uma coisa assim, que aquilo me impressionou. Impressionante, todos os setores. Tá. E o presidente da Agas, que é lá de Bagé, de uma rede de supermercados de Bagé, que é uma pessoa muito lúcida, muito coerente, muito objetiva,
ele nos contou, que aquilo me impressionou muito, que ele tinha um funcionário exemplar, não vou citar aqui até a profissão do estabelecimento dele, que esse funcionário solicitou a ele que fosse demitido para receber a indenização, porque ele tinha dívidas. E aí ele, no depoimento dele lá na audiência pública que tu convocou na Assembleia, porque eu fui em duas, não me lembro se foi acho que na segunda, sim, que ele disse que ele não abriu mão daquele profissional, porque ele era um profissional excelente, porque ele sabia que aquilo ia reverter no jogo. E ele fez um outro depoimento, não tenho certeza se foi ele ou foi o da Brasel, da Associação dos Bares e Restaurantes, sobre a história de uma menina, uma moça, que se matou devido às dívidas. Foi ele. Ele que contou, né? E depois, uma história impressionante, que além da moça que se matou, a irmã... foi muito triste. E aí que nós, aqui da área da saúde, da medicina, e aqui no caso nosso... Saúde mental. Da saúde mental, dos profissionais, os psiquiatras, o que a gente faz? O que caracteriza? O jogo compulsivo, ele é uma doença que está incluído na síndrome das patologias aditivas. A pessoa tem uma ideia mágica que ela vai ficar rica, né? Ela vai enriquecer daquela forma. Então, e o que a gente tem que fazer? O tratamento muitas vezes é internar, porque a pessoa, para ela parar de ficar devendo, e para provar para ela que ela pode parar, né? Então isso está afetando e isso aumentou, deputado Tiago Simão, o número de internações psiquiátricas. E aí nós entramos num outro confronto, que é a falta de leitos psiquiátricos e serviços psiquiátricos. Que já era crônico. Isso, mas aí aumentou com o jogo compulsivo, com o aumento da ansiedade e depressão pós-pandemia e pós, aqui no nosso caso, das enchentes, né? E a drogadição, né? O crack, né? Que até hoje a gente perdeu essa batalha contra o crack, e a manutenção da maconha, da cocaína nos mesmos patamares, mas o álcool, né? Que a gente fala muito nas drogas. Só falta dizer que o álcool aumentou também. Dobrou. Tem brincando. regiões que há 10 anos atrás o percentual de alcoolismo no Brasil era 10%. Tem regiões hoje que tem 17%. E até em algumas regiões, algumas localidades, chegando a 20%. Né? Então, quer dizer, a situação, a população brasileira, os percentuais de ansiedade e depressão, nós nunca tivemos no número que está hoje, o número de suicídios. Né? E aí nós temos uma lei que proíbe a expansão dos leitos psiquiátricos, que é ao contrário, propõe a extinção. E aonde nós vamos tratar esses pacientes? Na casa dos que fizeram essas leis, né? Deveria. Pois é que na verdade essa lei nasceu lá no Legislativo Gaúcho. Eu sei, foi uma brincadeira, né? Mas é uma irresponsabilidade total. Tu falas do movimento anti-manicomial, né? Aquilo foi uma visão completamente deformada de um processo de humanização do tratamento psiquiátrico, e que abdicou justamente daquilo que seria um processo de restauração terapêutica e com dignidade e com eficácia. Não, e o pior, essa lei foi feita há 24 anos. Sim. E ela diz lá no texto que ela tem que ser revisada a cada 2 anos. Então não se previa nessa lei... Era outro Brasil. Era outro momento. Outro Brasil, 24 anos atrás. Exatamente. Não tinha o crack, não tinha a ansiedade, a depressão. Não tinha só essa população de rua que nós temos hoje. Exatamente. É outra realidade. Pois é, então essa lei que está prevista, ela tem que ser revisada. Então, e ela é uma lei estadual. Então, creio que Eu tive uma proposta de um médico que trouxe com bastante seriedade essa questão
mas não encontrei eco naquele momento dentro do governo, né? Mas eu acho, sem dúvida, uma iniciativa da maior importância. Da maior importância. Não, e a importância fica ainda maior porque afeta uma coisa que tu vem citando desde o início do programa, que as crianças, elas conseguem, como é no celular, elas têm a disponibilidade do celular 24 horas por dia. Então elas podem jogar. Como é que tu vai saber que é uma criança menor de idade? Sim. No teu projeto de lei teria como bloquear menores de idade? Não, justamente até a nossa lei estadual, ela restringe a veiculação de publicidade na rádio, TV e internet durante o horário que mais atinge o público infanto-juvenil e veda justamente o público em geral. Das 9 ela proíbe das 6 da manhã às 9 da noite, justamente, não é, para que essa lavagem cerebral que acaba incutindo essa ideia de ganho fácil, uma ideia enganosa e que acaba fortalecendo, gerando essa distorção cognitiva que é típica, não é, da ludopatia, de que o sujeito, quanto mais joga, ele quer jogar mais para pagar o que ele está devendo, né? E é exatamente isso que acontece. As pessoas se afundam numa espiral de dívidas para pagar as dívidas do jogo. Sim, isso gera o quê? Desespero. Exatamente. Né? E aí chega nesse ponto das pessoas, além de ficarem deprimidas, não tendo saída, muitas vezes se matam. Exatamente, são muitos casos, né? Então, também a lei propõe uma contrapropaganda, numa ideia de uma pedagogia em relação durante os comerciais, no sentido de que as empresas possam explicitar de forma mais clara, não naquela velocidade que tu mal consegue entender no finalzinho da propaganda, né? Mas explicar que o jogo causa superendividamento, que ele pode viciar as pessoas, não é? E ações de prevenção, né? É muito preocupante a escala que o vício nas bets e o endividamento da população nas bets tem gerado é muito grande, porque é um vício tecnológico. Não se trata apenas de E que tem acesso fácil. Não né? se trata apenas de um transtorno mental, não como tu dissesse, é classificado na Organização Mundial da Saúde, é vício. Vício é como cocaína. É como álcool. É uma síndrome aditiva. Que tu adiciona, por exemplo, as drogas também, né? É uma melhoria da vida, quer dizer, a vida tá ruim, tu tá mal. Então tu vai usar uma droga para te sentir bem. É dopamina, né? Exatamente, então... dopamina. Mas tu teve um apoio institucional que eu achei muito importante, do Ministério Público. Sem dúvida. Que, inclusive, com procuradores... André Marquesan. O André Marquesan, com a lucidez, com dados muito... robustos e concretos, né? Inclusive, ele teve aqui, o André Marquesan teve aqui. Além do Ministério Público, tu teve, a nível institucional, o apoio do Conselho... Da Defensoria Pública, o PROCON participou, o CREMERS, obviamente, também foi parceiro. Todos os conselhos de classe subscreveram a iniciativa, o Conselho de Fisioterapia, de Enfermagem e tantos outros. A sociedade, né, Tiago, Simão, parece que tem clareza, né, vamos dizer, as entidades representativas da nossa sociedade, elas têm clareza de todos esses dados. Então, se há essa clareza na sociedade, o que falta para ser votado nesse teu projeto? Não, o meu projeto já foi votado e é lei, né? Sim. Agora, provavelmente,
ele deva ser questionado pelo fato de ser uma lei estadual que discute um tema nacional. Mas já está aprovado. Já está aprovado. Tá, então, mas... Tem 4 meses de adequação para que as empresas as plataformas, elas façam a adequação da sua política de publicidade aos termos da lei, né? Sujeitas à regulação do PROCON, à fiscalização do PROCON, do Ministério Público e da Defensoria, dos órgãos de controle, né? Possivelmente isso possa ser discutido no sentido de que é ou não constitucional, mas a Constituição deixa muito clara, é muito claro dentro da Constituição, e eu tenho pareceres nesse sentido, tanto das federações, o Ministério... O Dr. Saltz, o Procurador-Geral de Justiça, manifestou isso publicamente no Pampa Debates, no sentido de que a Assembleia tem competência concorrente para legislar sobre essa matéria. Competência concorrente no vácuo legislativo, ou seja, naquilo que não existe. Tá, mas Tiago, Simão, em termos de divulgação dessa lei, já tem algumas campanhas educativas orientando a população? Não, veja bem, o aspecto mais importante da lei, e que vai abranger inclusive as campanhas educativas, é a partir da restrição de horário. O ponto central da lei é a restrição de horário. E isso já está ocorrendo? Não, como eu lhe disse, elas têm 4 meses. A lei prevê um período de transição. Isso vai até que mês? Isso tem mais 3 meses. 90 dias. 90 dias. Tá, e eles podem contestar isso, pode? É isso que eu estava comentando. Eles provavelmente, como Ministério Público, Defensoria, eles devem judicializar essa questão, justamente. Mas o senhor trouxe outra questão que o senhor trouxe, é justamente por que não se fez isso até agora em Brasília? Por que a nossa regulamentação é tão... expõe a população de maneira tão grotesca a uma condição de vulnerabilidade tão grande? Outros países têm vários mecanismos de proteção, como o botão de autoexclusão. O sujeito vira viciado, né, vira adicto, ele tem um botão que ele está proibido de todas. Como é que funciona isso? É um botão de autoexclusão. O cara que aperta aquele botão não pode mais jogar. Mas é ele próprio que faz a opção. Ele próprio, alguém pega o dedo dele e bota ali. Se a família, no caso. Não sei como exatamente, mas é um mecanismo que, olha, o cara não tem mais como jogar, tá perdendo tudo. Sim, mas isso aí é tudo por algoritmo. A pessoa, quando vai jogar, ela entra no jogo através de um CPF? Sim. Mas como é que as crianças jogam? Elas só podem entrar através de um CPF frio, do pai, da mãe. Sim, do avô. Sem dúvida. Sim, eles pegam o dinheiro consignado. Pega um cartão, pega alguma coisa, né? Outro mecanismo importante é o limite de apostas, que significa o quê? Tu não pode perder 100 mil numa noite. Existem regras em vários países que colocam limites de apostas, né? Então tu pode perder no máximo 5 mil, no máximo 10 mil numa noite deu. Então existem várias formas de proteção. Mas na tua lei já tem essa previsão? Não, essas questões não tem. A tua lei, ela se baseia na questão... O fator mais importante, o que mais ativa o jogo compulsivo e o superendividamento é a propaganda massiva, agressiva e muitas vezes enganosa, que a gente vê dia e noite. Hoje as maiores patrocinadoras do Brasil, maiores até que o governo, são essas bets, né? Então o nosso intuito é justamente esse. Mas, né, faço questão de colocar, doutor Ricardo, que assim, eu não sou contra o jogo. Nós e todos os deputados que apostamos não somos contra quem
é uma atividade lícita, eu entendo que não é produtiva, né, porque é uma atividade de risco, mas não somos contra o jogo. Agora, nós somos a favor de proteger o consumidor, a população, especialmente os mais vulneráveis, para que eles não sejam literalmente explorados, como está acontecendo agora. Vê 300, 400 bilhões de reais sendo drenados do trabalhador, das famílias, das empresas, né? É uma renda que circula em toda a nossa economia, em todo o nosso ecossistema. Não, e uma renda que vai embora, né? Que vai embora. Exatamente. Por exemplo, a gente viu o depoimento da Associação dos Supermercados, dos Restaurantes e Bares do Rio Grande do Sul, que tiveram uma diminuição de faturamento. Todos os setores. E eles conseguiram... Confederação Nacional do Comércio, doutor Ricardo, foram 150 bilhões que perderam, estimativa de perda em função das bets. E mais, a gente vê aí os ministros lá do Tribunal Superior, Supremo, andando de jatinho dos donos das bets. Então, existe um lobby muito forte. Existe um lobby muito forte. Até muita gente diz, mas então vamos pagar imposto, né? Se pensou até em fazer uma bet pública aqui, com o argumento de que vamos cobrar imposto. Não, mas... Tinha uma lei que ela andou passando no Senado Federal, não teve? Sim, tem uma lei que limita horários também. Mas essa lei ela não evoluiu, né? Parece que o lobby das bets lá... Exatamente. E eu falei com um senador, colega nosso, que ele disse, olha, vocês não têm noção da força e desse lobby, porque na verdade, né, Thiago, o que se aprovou é o jogo no Brasil. Só que o jogo, como tu dissesse, 24 horas disponível para toda a população através do celular. Né? Então eu queria aqui te cumprimentar por essa lei e colocar aqui à disposição para divulgar, né? E até para tentar mobilizar para essas campanhas educativas. E aqui a gente tem limite, né? Lamentavelmente, não é que nem o jogo que é sem limite, né? Essas ideias do limite para o jogo acho que são interessantes, então a gente queria te comentar, agradecer o convite por ter participado das 2 audiências públicas, né? Para divulgar a questão da nossa visão, que é um problema de saúde pública, um problema de saúde mental, né? Então, deixo aqui contigo as tuas despedidas. Não, foi uma imensa honra poder contar com a participação e com o apoio de tantas entidades que ajudaram a construir uma grande conquista. O Rio Grande do Sul é pioneiro nessa iniciativa de ter a primeira legislação nacional que restringe a publicidade das bets. Isso já é realidade em vários países, europeus especialmente, e eu queria agradecer especialmente aos Simers. Vocês tiveram um papel muito importante, né, em todos os momentos. Nós precisávamos desse respaldo técnico, psiquiátrico especialmente, que mostrasse à sociedade todos os danos que estavam acontecendo. E são muitos. A Assembleia é uma casa política de representação da sociedade, então nós acolhemos muitas instituições e pudemos realmente, naquele momento, expressar uma realidade muito difícil que precisava de uma regra que estabelecesse limite. E foi isso que nós fizemos. Isso. Agora o problema é que nós conseguimos a unanimidade para comprovar que o jogo compulsivo é uma doença, e como toda e qualquer doença, ela precisa ser tratada. Mas para ser tratada, nós temos que manter lugares adequados, especializados, e gostaria de contar contigo, já que tu conseguiu essa unanimidade diante da questão do jogo, também criar essa capacidade de agregar
em expansão e fortalecimento do sistema de saúde mental. Mas eu quero assumir com o senhor um compromisso. Se Deus quiser, e o povo gaúcho, nessa próxima legislatura, e eu estiver participando novamente da Assembleia, eu comentava que já tive oportunidade com um dono de um hospital psiquiátrico me contando essa realidade das restrições que existem só no Rio Grande do Sul, inaceitáveis. Eu teria o maior prazer em abraçar essa nova luta, né? Não tenho nenhuma dúvida que no contexto que nós vivemos, pós-epidemia, eu fiz um seminário virtual durante a pandemia com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, latino-americana, um grande evento assim, e tudo que se discutiu naquela hora, o apontamento final foi que nós teríamos uma epidemia de saúde mental ali na frente. E é o que está acontecendo. Então eu não tenho dúvida, é fundamental, conte comigo, e foi uma honra estar aqui no seu programa. E este foi mais um Coração e Mentes. Faça uma reflexão sobre o jogo compulsivo. E até o próximo episódio.